pessoal, boa tarde. Primeiro, agradeço a presença de todos e o interesse em participar desse nosso workshop. Nós fizemos esse primeiro webinar em 2020, para uma aula sobre cultura de células 3D, foi só apenas uma aula, e a gente tinha interesse em fazer um workshop prático, e agora que a pandemia acabou, a gente está realizando, infelizmente, é um número limitado de pessoas por questões do laboratório, mas no final eu vou fazer um pequeno questionário só para ter uma ideia de quantas pessoas se interessariam, para a gente poder repetir isso daqui a alguns meses, tá bom? Então, nada de conflitos. Os coordenadores somos eu, a professora Leda Bassiti, que já está chegando, tá? Ela chegou hoje de manhã lá de Atlanta, tem alguns minutinhos ela vai chegar, tá? Ela trabalha no laboratório do professor Raymond Chinazzi. Eles são especialistas em desenvolvimento de drogas, principalmente para HIV, hepatites virais e arboviroses, e mais recente também para o SARS-CoV-2. Tá? O Flávio Galvão, ele é professor do departamento de gastroenterologia, tá? Ele é responsável por fazer transplante e pesquisas relacionadas ao transplante. E a doutora Márcia Saldanha Kubrusli, a Márcia, ela é pesquisadora do nosso departamento e responsável pelo Laboratório de Cultura de Células, e ela vai estar presente na parte prática. Para os que não vão participar na parte prática, nós colocamos o protocolo na plataforma que eu disponibilizei para vocês. Nós vamos atualizar o template do protocolo lá, tá? E se a gente tiver mais informações, a gente vai usando aquela plataforma para passar informações para vocês. Também deixamos alguns vídeos práticos com algumas dicas da metodologia, tá? Então, eu vou usar como exemplo, e chegou a professora Leda Bassiti, que é outra coordenadora, tá, da Emory University, que vai falar um pouquinho para a gente depois sobre os organoides. Eu vou exemplificar a importância desse curso usando a minha prática. Eu sou hepatologista, trabalho com hepatite B, e há muito tempo venho acompanhando o desenvolvimento de antivirais para hepatite B. E como vocês sabem, no desenvolvimento de drogas, nós temos desde a fase pré-clínica, desde a parte pré-clínica, tá, até a parte clínica, tá, de 10 mil compostos que são potenciais drogas para aquela doença. Apenas algumas, 5, entram em estudos clínicos. Mas antes de entrar em estudos clínicos, nós temos os estudos in vitro, muita cultura de célula e estudos em animais. Esse processo leva em torno de 10 anos, e como eu disse, de 5 compostos, apenas uma é aprovada para uso em seres humanos. Para a hepatite B, nós temos modelos em cultura de célula que conseguimos replicar o modo de replicação do vírus da hepatite B e testar antivirais. Nessa metodologia, nós podemos determinar a concentração que inibe 50% da replicação do vírus, e esse valor a gente consegue comparar entre as drogas para ver quais delas são as mais potentes. Por exemplo, o Entecavir, que tem uma concentração que inibe 50% da replicação de 0,004 micromolar, é a droga mais potente. Tá? E nos estudos clínicos isso se confirmou. A dosagem que a gente usa para o ser humano é de 0,5 miligrama por dia. Outro medicamento que nós costumamos usar, por exemplo, o tenofovir, a gente usa numa dose de 300 miligramas por dia. E aqui só um exemplo também, dentro da área da hepatite B, em 1993, houve uma droga chamada fialuridine. Esse medicamento ele passou em estudos clínicos, pré-clínicos, em cultura de células, em animais, e foi para estudo clínico fase 1 em seres humanos. Tá? E durante essa fase, o que aconteceu? De 15 pacientes que receberam esse medicamento, tá? 7 pacientes desenvolveram insuficiência hepática, 5 pacientes morreram, e 2 sobreviveram graças a transplante hepático. Então, em alguma parte, antes do estudo clínico, seja em animal, seja em cultura de células, houve um problema que a gente precisa melhorar, tá? E, hoje em dia,
isso já melhorou, nós temos já 65 compostos que estão em estudos pré-clínicos e clínicos para hepatite crônica B, tá? Muitos já estão em fase 1, fase 2, pouquíssimos em fase 3, próximos a serem aprovados, tá? Só que, veja, de 43 medicamentos que estão em estudos clínicos, só 7 ou 8 vão ser aprovados. O custo para fazer esses estudos clínicos é extremamente alto, sem contar o risco. Então, nós precisamos melhorar essa parte pré-clínica, seja os estudos in vitro ou em animais, né, para a gente conseguir optimizar o desenvolvimento de novos medicamentos. Isso eu estou falando só de hepatite B, isso vale para qualquer outra doença, tá? Um outro ponto, então, a cultura de células 3D pode nos ajudar a isso, tá? Diminuir a necessidade de uso de animais. A cultura de células 3D, ela pode, usando células humanas, né? Então, mimetizar mais próximo do que aconteceria no ser humano. Então, a cultura de células 3D, ela pode ser usada para ver eficácia e segurança de um novo composto para o tratamento de alguma doença. Mas uma outra utilidade que está bem no comecinho, mas um uso que talvez esteja um pouco mais distante, mas que nós precisamos começar a pensar, é no desenvolvimento de mini-órgãos para substituir no transplante hepático, por exemplo, transplante de outros órgãos, né? Transplante de pâncreas. Coração, já existe um mini coraçãozinho que até pulsa, que é muito legalzinho de ver, tá? E por que isso? Veja, no Brasil, no ano de 2019, 38 mil pessoas morreram por cirrose hepática. Quando chega na fase de cirrose hepática, o tratamento mesmo que salva vidas é o transplante hepático. Só que são realizados só 1.700 transplantes por ano. Está faltando 36 mil fígados. Então, nós temos que começar a pensar em desenvolver órgãos substitutos. E talvez essa técnica seja o comecinho para a gente começar a pensar em desenvolver esses órgãos. E aí, só para vocês terem uma ideia também da importância, eu achei no site o mercado de cultura de células 3D em 2027, tá? Eles projetam um mercado de 3,721 milhões de dólares, tá? Ou seja, tem muita gente começando a pensar e investir nesta nova tecnologia. Então, é importante a gente ter conhecimento do que está vindo, né, do que está acontecendo. Próximo slide. E por que tem esse incentivo nessa metodologia? Tá? Então, como eu mencionei, uso para desenvolvimento de novas drogas, tá? A questão na oncologia, ela é muito utilizada para entender os mecanismos de carcinogênese e busca de novos quimioterápicos, tá? E a questão também, então, dos transplantes de órgão, como mencionei. Então, o workshop está previsto hoje, daqui a pouquinho, então, a Natália vai falar para a gente sobre as plataformas 3D, aplicações e as linhas celulares. E logo a seguir, a professora Leda vai falar sobre a aplicação dessa metodologia para a descoberta de novos antivirais. Amanhã, o Dr. Glauco vai falar sobre a metodologia de cultura de células 3D magnéticas e a doutora Isa Dietrich vai falar sobre a cultura de células pancreáticas. Tá? Próximo. Só para a gente ter uma noção, como eu mencionei, né, de quem é a nossa plateia, nossos agradecimentos à Greiner, né, que está nos ajudando, a FAPESP, o CNPq, a Fulbright, o Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Central, né, a disciplina de telemedicina, que sempre nos dá apoio com a plataforma, e ao CEDEM, né, que o Renato sempre está ajudando a gente a organizar esse curso. Muito obrigada.